Beleza, pessoal, vamos nessa então, dentro do nosso módulo de operações com números racionais. Vou trazer para vocês aqui agora um bloco que vai tratar das leituras de um número decimal. De maneira geral, muito difícil, tá? Da gente ter questões em provas que tratem simplesmente de leitura de números decimais. Mas para que a gente consiga se entender aqui com alguns cálculos, com alguns resultados que eu vou encontrar, acho legal a gente dar uma reforçada nessa parte também, tá bom? Então, olha, operações com números racionais. Vamos falar aqui sobre as leituras de números decimais. Lembrando que dentro do conjunto dos números racionais, gente, entram também os números decimais, tá? Dentro do conjunto dos números racionais podem entrar os números fracionários, podem entrar os números decimais, que vão ser os números com vírgula, vamos colocar assim. Então a gente vai fazer agora uma análise sobre a leitura de números decimais. Então está anotado para vocês aí o seguinte: para se ler um número decimal, procede-se do seguinte modo. Primeiro a gente vai fazer a leitura da parte inteira e depois a gente vai fazer a leitura da parte decimal seguida da palavra décimos, se eu tiver apenas uma casa decimal. Centésimos, se nós percebemos que nós temos duas casas decimais. Milésimos, se houver três casas decimais. Décimos de milésimos, se houver quatro casas decimais e assim sucessivamente, tá bom? Então aqui tem exemplos, olha, 1,7. Como que eu vou fazer a leitura do número 1,7? 1,7, então a orientação é, primeiro a gente faz a leitura da parte inteira. Então a parte inteira é o que está antes da vírgula aí, ok? Então eu tenho 1 inteiro e aquele 7, como eu tenho apenas uma casa, a gente termina a leitura com a palavra décimos, ok? Se eu tiver apenas uma casa decimal, eu faço a minha leitura como décimos. Então, o famoso 1,7, que a gente diz, né? A leitura correta daquele número ali seria 1 inteiro e 7 décimos. Segundo, 12,006. O 12,006 que a gente coloca, a leitura correta dele seria essa que está aí, olha. Seriam 12 inteiros. O 12 é o que está aqui na parte antes da vírgula, então é a parte inteira, ok? Então eu teria aqui 12 inteiros, e aí esse 6 que daqui vai entrar como 6 milésimos. Por quê? Porque eu parei em qual casa decimal? Eu parei na terceira casa decimal. O 006, se eu terminasse com uma casa, seriam décimos. Se eu terminasse com duas casas, seriam centésimos, mas eu terminei aqui na terceira casa. Então eu pego o que está após a vírgula e encaixo no final a palavra milésimos. Então são 12 inteiros e 6 milésimos. 0,08. A leitura que a gente faz correta do que no popular a gente trata como 0,08 seria essa que está aqui, olha. São 8 centésimos. A gente não tem parte inteira, certo? Eu pego apenas o que está após a vírgula. E após a vírgula eu tenho o 8. Como eu terminei ali na segunda casa, são então 8 centésimos. E a letra D, como exemplo aí para vocês, 15,00665. A gente vai fazer a leitura aqui como se fossem 15 inteiros, o que está antes da vírgula é a minha parte inteira, então são 15 inteiros, e aí eu faço a leitura, olha, como 665 o quê? Observem, centésimos de milésimos. O que são os centésimos de milésimos? Ou por que centésimos de milésimos? Vamos organizar as ideias. Olha, uma casa, estou na casa dos décimos. Duas casas, casa dos centésimos. Três casas, eu estaria na casa dos milésimos. Coloquei mais uma, eu estou na casa dos décimos de milésimos. Décimos de milésimos. Coloquei mais uma, eu estaria nos centésimos de milésimos. Então a leitura seria essa, olha, 15 inteiros e 665 centésimos de milésimos, ok? Então me lembro de uma questão aplicada pela banca FCC, Fundação Carlos Chagas. Olha, já tem aí muito tempo, mas o enunciado deles era trazendo por escrito, né? Somando-se 3 inteiros e 12 décimos com 5 inteiros e 188 milésimos, aí eles traziam isso por escrito, e aí eles queriam nas alternativas a resposta, não me lembro se estava por extenso ou se era a resposta como um número mesmo. Mas já aconteceu, pode acontecer, mas a questão das leituras
dos números decimais, elas acabam sendo muito importantes aqui, até para que você compreenda as explicações que eu vou trazer aí nos blocos seguintes. Perfeito? Passamos por essas ideias aqui, sem maiores problemas? Acho que não tem muita complicação, né? Guardar essa ordem, uma casa décimos, duas casas centésimos, três casas milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos. Ah, professor, e se tiverem mais casas? Pessoal, conforme eu estou falando, isso aqui já aparece pouco. Não precisa ficar preocupando muito com o avançar das casas não, tá? Tendo a noção aqui, igual essa que está aqui, que eu coloquei com 5 casas, acho que se a gente souber fazer a leitura aí com até 5 casas, já está de ótimo tamanho aí para o que possa aparecer na sua prova, perfeito? Show de bola, meus queridos. Então, tá aqui, olha, com isso, eu dou por encerrado esse bloco, ele é mais curtinho mesmo, era só para a gente reforçar aqui a questão das leituras. Aguardo vocês aí na sequência, aqui no nosso curso, no Estratégia Concurso. Tudo de bom, um forte abraço, valeu!